Hello, everybody. Welcome. We are glad you're here. Estamos felizes por vocês estarem aqui. Então, assim, a gente traz, né, depois dessa pequena pausa, desse breakzinho, né, um novo modelo. A gente traz, assim, algumas inovações para poder a gente incrementar mais, a gente dar um boost no nosso inglês, né. Aí nós desenvolvemos o BY, que é Boost Your English, trazendo para vocês mais links, mais ferramentas para vocês estudarem mais um pouquinho. E também vamos agora trabalhar, galera, em forma de trilhas, para poder, assim, facilitar a organização. E aí vocês não ficam tão perdidos, né, de repente faltou alguma coisa, qual foi a trilha que eu perdi, o que foi que eu deixei de fazer. Fica mais fácil assim. Então, segue conosco. A gente vai trazer some, and e no, e assim, o desafio é trazer para vocês a explicação definitiva, para a gente não ter mais dúvidas sobre essas três palavrinhas que muitas vezes, assim, causam certa confusão, beleza? Então, segue conosco. A primeira delas é o some. O significado deles, vocês observem aí, né? Nós temos como sendo algum, alguma, alguns e algumas. Então, assim, depende do contexto. E em que tipo de frase ele vai ser utilizado? Eu coloquei aí, assim, fiz questão de colocar affirmative, né? E colocar esse check aí para mostrar para vocês que o forte do some é ser afirmativo. E para ser interrogativo, galera, a gente vai ter que ter alguns cuidados, porque assim, nem sempre ele vai poder ser interrogativo. Na verdade, na maioria das vezes ele não é, beleza? Então, segue conosco. Quando a gente se deparar com some, já sabe, eu vou ter uma chance imensa de usá-lo na forma afirmativa. O forte dele é ser afirmativo, ok? Segue conosco. Olha aí, olha. Olha os exemplos. I want to study some languages. Eu quero estudar alguns idiomas. Então, olha aí o some sendo usado no sentido de alguns e sendo um contexto afirmativo. Olha a outra. They have to buy some vegetables there. Eles têm que comprar alguns legumes lá. Então, observa que sempre que eu tiver o contexto, independente de ser singular ou plural, afirmativo, meu uso é some. Beleza? Agora, vamos lá. Quando é que ele é interrogative? Quando é que ele aparece? Ele não é simplesmente uma pergunta, pessoal. Ele aparece para poder oferecer ou pedir alguma coisa. Nessa pergunta, no contexto de pergunta do some, ele só vai ser usado nessas duas situações, quando você oferece ou quando você pede algo. Então, por exemplo, aí, olha, do you want to eat some chips? Você quer comer algumas batatinhas? Então, o que acontece? Eu estou fazendo o que eu estou oferecendo. Não é uma pergunta por perguntar. Olha lá outra. Could you lend me some paper? Você pode me emprestar algum papel? Então, eu estou fazendo o que eu estou pedindo. Né? Além de ser uma pergunta, ele vai além. É quando você oferece e pede. Então, tá aí o uso do some quando ele é interrogativo. Ok? Segue conosco. Agora, any. N, olha lá, olha. Utilizamos N nas frases interrogativas e negativas, que é o forte dele, beleza? E também em frases afirmativas. Mas olha aí o cuidado que a gente deve ter. Quando, e somente quando, o significado de N for qualquer. Então, assim, se eu estou na dúvida se uso some ou N numa frase, pode ter certeza. Na maioria das vezes, eu vou usar some, tá? Agora vamos ver os usos fortes do N. Quando ele aparece na negativa, galera, ele tem que aparecer com not. A frase já tem que ser negativa para poder me dar espaço para usar N. Se não tiver a partícula negativa, não posso usar. Então, olha lá, olha. I don't need to go to any school. Eu não preciso ir a nenhuma escola. Só que não. Então, olha. She isn't playing with any friend. Ela não está brincando com nenhum amigo. They can't drink any beer. Eles não podem beber nenhuma cerveja. Então, observem que aí, galera, olha, don't, isn't e can't já trazem a pegada negativa na frase.
E o N, ele vem, só pode ser usado aí como sendo negativo por causa delas, né? Ele sozinho não tornaria a frase negativa. Fechou? Vamos para o próximo. Agora, a exceção. Quando é que a gente vai usar ele quando ele é afirmativo? Quando a gente diz exceção, é que quase não usa, beleza? Quando ele significar qualquer. I want to eat any fruit. Eu quero comer qualquer fruta. Estou com fome, estou faminta e quero uma fruta. Então, eu posso usar o any. We want to go to any restaurant, né? 2 horas da tarde e a pessoa está lá tentando escolher restaurante. Não, eu vou para qualquer um serve. Matou a fome, está valendo, né? She needs to choose any gift, né? Ela precisa escolher qualquer presente, qualquer coisa. Então, olha aí quando any ele é usado na afirmativa, só nesse contexto. E observe que o contexto dele, normalmente, ele vai ser singular. Isso não quer dizer que o some não seja usado no singular. O some usa para tudo, singular e plural, beleza? Mas o any, ele é bem restrito, ok? Vamos de volta. Agora, quando N, ele é pergunta, ele é para tudo, galera. Perguntou, tá com N. Fechou? Olha, do you know any of these girls? Você conhece alguma dessas garotas? Tô só perguntando. Does she need to speak any language? Ela precisa falar algum idioma? Tô só perguntando. Is it drink any water? Ele tá bebendo água? Observem que nesse último aí, a gente nem traduz o N, que pode acontecer muitas vezes, porque assim, em português você não vai dizer ele está bebendo alguma água, né? A gente já corta isso aí, ok? Mas que fique bem claro que N, se eu tenho uma situação de interrogativa e eu fico em dúvida, vou usar some ou vou usar N, pode ter certeza, grande maioria das vezes eu vou estar usando N, porque eu vou estar só simplesmente perguntando, fechou? Vamos lá, para a próxima. E no, galera? No é no, né? No é não. Então, usado apenas em frases que são aparentemente afirmativas. Ups, como assim? Mas com o no inserido nas mesmas, elas se tornam negativas. Então, ele sozinho, ele dá um strike na frase e faz dela negativa. Não precisa de mais nada. Se tiver outra coisa negativa na frase, outra partícula, eu já não posso usar no. Por quê? São duas partículas negativas. E negativo, negativo, dá positivo. Então, no way. Ok? Vamos lá. Vamos ver os exemplos. I have no sugar at home. Final de mês, acabou aí, olha, a dispensa está vazia e eu digo, eu não tenho açúcar em casa. Então, é para dizer nem um grãozinho, nem uma colherinha. Observa que ele sozinho joga a frase toda negativa. She listens to no one. Isso não acontece, vocês não conhecem ninguém que não ouve ninguém, né? Só que não. Ela não ouve ninguém, olha. They have nothing. Eles não têm nada. Fiz questão de colocar aí esse compound junto, porque vai ser assunto das próximas aulas, né? Quando a gente usa nothing, né? Something e outros mais. Mas percebam isso. A frase ela vem toda na sequência afirmativa. E o no sozinho joga ela na negativa. Beleza? Essa é a diferença dele e do N. O N precisa de uma partícula. E o no, ele é essa partícula. Valeu, galera. É por isso que, dá um exemplo para vocês assim, bem prático. Some things will never change, né? Algumas coisas nunca mudam. That's true, isso é verdade. Teacher, por que eu usei o some se o sentido da frase é negativo? Why? Por quê? Porque eu tenho a palavra aí never. Never é nunca. Já é uma palavra negativa. Então, assim, nesse caso aí, olha, eu tenho uma sequência que ela é toda positiva, mas o sentido dela é negativo. Mas eu já tenho nela uma palavra negativa, que é never. Então, some things will never change. Algumas coisas nunca mudam, beleza? Se eu quisesse usar o no aí, eu colocaria nothing will change. Nada muda, né? Algumas coisas, nothing
Ficaria até estranho assim, né? Não teria como construir, né? No things will change, né? Coisas nenhuma vão mudar, beleza? Então, a gente vai ver isso mais em exercícios, mais, né? E aí, assim, o que eu gostaria de mostrar para vocês? Nesse novo formato, aí a gente transforma essas imagens em links. Quando vocês clicam, automaticamente já levam vocês lá para a atividadezinha, né? Vão trazer para vocês, né? Dentro de uma canção, o uso do some, do and, do no, né? E clica também aí para poder ver um videozinho lá no YouTube, para poder se dar uma explicada maior, né, como nativo, explicando qual a diferença de some e do and, beleza? Então, galera, por hoje é só, né? That's all, class is over. Tem atividade lá no GForms. Fiquem com Deus, né? Tá? Então, kiss, kiss, bye, bye.